Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de segunda série do terceiro bimestre, certo? Lembrando que a aula anterior, pessoal, para quem não assistiu, o link está na descrição. Ela será importantíssima na aula de hoje. Então peço para que, se você não acompanhou a aula anterior, que você acesse o link e assista para você poder entender melhor o desenvolvimento da aula de hoje, beleza? Então, abrindo o nosso caderno do aluno aqui na página 39, nós daremos início e finalização já à atividade 4, tá? Então, durante a aula de hoje, nós vamos conseguir contemplar toda a atividade 4. Inicialmente, pessoal, essa atividade ela tem como título Tensão Superficial da Água. Lembrando que tensão superficial não se aplica somente à água, tá? Pode se aplicar a qualquer líquido, mas será usado aí como parâmetro a água para explicar para você o que é tensão superficial. E logo de início é feita uma pergunta da seguinte maneira, né? Quantas gotas de água cabem em uma moeda? Então eu acredito, pessoal, que esse primeiro ponto da aula aqui, o seu professor ele trabalharia com você uma prática, tá? Que é bem simples. Você colocaria numa base aí, numa carteira ou numa bancada de laboratório uma moeda, e em cima dessa moeda você ia adicionando gotas de água com conta-gotas, e ia observar o que aconteceria, tá? Eu vou mostrar para você uma imagem, eu sempre estarei trazendo essa imagem novamente aqui durante o desenvolvimento dessa aula, tá? Essa imagem foi retirada de um vídeo que, devido a problemas de direitos autorais, eu não vou estar passando o vídeo, eu vou deixar o link para vocês, mas eu peço para que vocês não assista ainda, tá? Vai chegar um determinado momento da aula que eu vou falar, pessoal, agora vai lá e assista o vídeo que vai ajudar, tá? Na verdade é um vídeo prático, não tem tanta explicação em si, né? A explicação vai ser feita durante a nossa aula. Mas basicamente nós temos aqui essa superfície abaixo, né, dessa cor dourada, que seria a moeda, e em cima você tem uma porção de água que foi constituída através de gotas, né? Quando você coloca uma gota, não é bem essa figura aqui que a gente entende, né? Isso aqui é muito mais que uma gota. Mas durante o vídeo a pessoa vai adicionando gotas, né? Ela utilizou corante, tá? Por isso que a água está na cor azul aqui. Ela adiciona corante para facilitar a visualização do comportamento da água, mas ela foi adicionando várias gotas até que ficou essa camada, essa porção maior de matéria, tá? Então, basicamente, você faria isso, né? Quando é feita aquela pergunta, quantas gotas de água cabem numa moeda, o seu professor ia propor justamente esse desafio para você. Então, você ia adicionando com conta-gotas várias gotinhas de água até que ia chegar um determinado momento que essa água, né, essa porção de água aqui, é formada por várias gotas, que aí depende da quantidade que você conseguiria colocar, vai se romper, vai estourar e vai separar essa pequena bolha, digamos assim, né? Aparentemente parece uma bolha de água, tá bom? Então, basicamente, ele começa fazendo essa pergunta para você, que aí seria, né, desenvolvida em prática, cada grupo ia conseguir uma quantidade diferente, né, dependendo do cuidado, de como, do tamanho da moeda, isso é óbvio que iria interferir de alguma forma. E a partir do momento que você fosse desenvolvendo essa experiência, pessoal, que é entender como essa experiência seria feita, eu imagino que você consegue entender. Você é colocando gotinhas, essas gotinhas iam se juntando, ia se aglomerando, igual aquela figura que a gente viu, até o momento que ela se rompesse e não coubesse mais gotas em cima da moeda, tá? Mas eu acho que entender a prática aqui, até então, o que era para ser feito, vocês conseguem entender. Depois disso, ele pergunta o seguinte na atividade 4A. Qual tipo de força intermolecular possibilitou colocar uma quantidade tão grande de gotas de água em uma pequena moeda? Pessoal, eu não consigo dizer para vocês agora exatamente a quantidade, tá? Mas pensando numa moeda de 5 centavos, né, uma moeda menor, há dados na internet que fala que aparentemente caberiam de 38 a 42 gotas numa moeda de 5 centavos. Mas não importa, tá? Sei lá, se você quiser fazer essa experiência na sua casa, porque dá para você fazer, você pode até deixar um comentário aí nos vídeos da moeda que você utilizou, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia do tamanho, né, se foi de 25 centavos, de R$1, de 50, e você pode colocar a quantidade de gotas que você conseguiu. A questão é, dá para se adicionar uma quantidade bem significativa, né, em cima de uma moeda. E por que que isso é possível? Isso eu já vou responder para vocês, embora seria interessante que nesse momento você já soubesse responder, tá bom? Então, se você quiser até pausar a aula agora, escrever aí no seu caderno do aluno e depois continuar o vídeo para conferir com a minha resolução, você pode. Mas basicamente é possível você ir aglomerando, porque quando você coloca uma gotinha,
Você vai depois adiciona uma segunda, depois você adiciona uma terceira. Você pode até colocar essas gotas em pontos diferentes da moeda, mas vai chegar uma hora, por exemplo, que essas gotas vão começar a se aglomerar, vão começar a se grudar. Uma vai acabar fundindo aí com a outra, né? É interessante que quando você pega gotas de água e aproxima, elas grudam, viram uma coisa só, né? De duas gotas viram uma gota maior, por exemplo. E por que isso é possível? Até chegando a essa representação que nós temos aqui nessa imagem, mostrando que, olha, parece que a água ela está ultrapassando a borda da moeda, mas ela não estourou ainda, né? Nós temos uma bolha maior de água, formada por várias gotas menores. E por que é possível que isso aconteça sem que há um rompimento aqui dessa camada externa de água? Porque existe, pessoal, uma interação entre essas moléculas, né? Porque todas as gotas são formadas por moléculas de água. E essas moléculas que interagem dentro de uma gota, quando duas gotas se aproximam, elas interagem também de uma gota para outra. Há várias moléculas que vão interagindo, vão se grudando, vão se ligando. Por isso que dá aquela característica de ser uma única coisa, porque as moléculas estão todas interagindo. E por que é possível que isso aconteça? Porque é uma força de atração que une as moléculas, que é justamente o tema da nossa aula passada. Por isso que eu falei, cara, que se você não assistiu a aula passada, você precisa assistir, você tem que assistir para entender o conceito aqui da tensão superficial. E lembra que uma substância molecular, como a água, por exemplo, as suas moléculas interagem, as suas moléculas se mantêm unidas pelas forças intermoleculares, que é justamente o que acontece aqui com a água. E não só há uma força intermolecular, há uma grande força intermolecular. A força intermolecular que age na água, falando dos compostos moleculares, é a mais intensa, que é a ligação de hidrogênio. Inclusive, isso já vai nos abrir mais ou menos uma ideia aí para a elaboração do próximo item, que é o item B, tá? Mas, basicamente, para você entender por que é possível posicionar várias gotas de água em cima de uma moeda, é porque essas gotas elas interagem com uma força de atração intensa, que segura bem essas moléculas, a aproximação delas, né? Essa força é intensa, é difícil de separar. Por isso que você consegue posicionar bastante gotas de água, por exemplo, em cima de uma moeda. E automaticamente, pessoal, isso já nos ajuda a desenvolver e entender o item B. O item B, ele coloca o seguinte: esse desafio seria possível com outro líquido qualquer? Seria. A gente poderia estar utilizando qualquer outro líquido, tá? Porque todos os líquidos têm forças intermoleculares agindo sobre eles. A diferença é que talvez um outro determinado líquido de uma força intermolecular menor, né, de uma força intermolecular menos intensa que a da água, esse líquido você não ia conseguir posicionar tantas gotas. Ia chegar um determinado momento que ele ia se romper com mais facilidade, porque a interação que mantém unidas essas gotas é menor do que a água. A água possibilitou, né, voltando ao item A, uma grande quantidade de gotas, porque a interação entre essas gotas é maior, né, é uma ligação de hidrogênio, beleza? Então eu espero que tanto o item A quanto o item B tenha ficado claro para você, tá? Nós estamos falando que é possível qualquer líquido, é possível que você faça esse procedimento. O que muda de um líquido para o outro é a capacidade que eu tenho de manter aquele líquido ali interagindo sobre a superfície da moeda. Que se você reparar, eu volto mais uma vez aqui na imagem, por isso que eu falei que a gente vai retornar bastante nessa imagem. Vocês observam que nas bordas aqui dessa porção maior de água não há nada, não tem nada segurando essa gotinha. O que mantém ela aqui em cima mesmo da moeda é a própria interação das suas moléculas. Quanto mais interação houver, quanto maior for a interação, mais ela vai ter a tendência de ficar presa aqui em cima. Se essa interação é menor, ela vai esparramar para os lados com mais facilidade, ela vai se desmanchar com mais facilidade, porque a interação entre as moléculas aqui do meu líquido seria menor, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o item A, né? O que possibilitou colocar uma grande quantidade é porque a interação, né, a força intermolecular da água é muito grande. E seria possível posicionar um líquido qualquer? Seria. Por quê? Porque todos os líquidos têm forças intermoleculares agindo. O que mudaria de um para o outro é que quanto maior for a força intermolecular, mais gotas você conseguiria colocar. Quanto menor a força intermolecular, menos gotas seria possível de você colocar ali em cima do recipiente, tá? Já no item 4C, pessoal, isso aqui é uma atividade que nesse caso eu não vou desenvolver, tá? Eu vou dar um exemplo apenas e a partir do meu exemplo você vai desenvolver a atividade inteira. E se você quiser depois deixar um comentário no vídeo falando: professor, eu resolvi o exercício todo, o meu resultado foi X ou Y, a gente pode fazer essa interação no chat, mas eu não vou ficar resolvendo também o caderno do aluno para vocês, tá bom? Mas no item 4C é colocado o seguinte: pesquise e anote em seu caderno as estruturas das moléculas.
Então aqui é colocado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 moléculas para nós, lembrando que dessas 6, uma molécula já é a própria água. Então, interação de água com água, cara, você não tem que ter dúvida, tá? Mas basicamente, né, é colocado a água novamente. E a partir dessas 6 estruturas, é perguntado para você quais delas estabelecem ligação de hidrogênio com a água e por quê. É lógico que o próprio H2O aqui, cara, é água. Então, ele com a água, ele vai fazer ligação de hidrogênio devido à composição aí da sua estrutura ter oxigênio e hidrogênio, tá? Esse conceito foi um conceito trabalhado na aula anterior e eu volto a falar mais uma vez. Se você não assistiu a aula anterior, é meio complicado de você entender a aula de hoje. Mas eu vou pegar uma dessas substâncias como exemplo, que é o NH3, e vou mostrar para você o que você vai ter que fazer no exercício 4C e como que você descobre se essas substâncias aqui, tá? Se essas 6 substâncias, essas 6 moléculas, elas vão realizar ligação de hidrogênio com água ou não. Então eu vou abrir o quadro branco aqui, pessoal, agora, e vou mostrar para vocês o seguinte. Inicialmente, eu escolhi uma substância que é o NH3, tá? Seria amônia. E a partir disso, né, você vai ter que repetir esse processo para todas as substâncias que estão no seu caderno do aluno. Para o CO2, para o H2S, enfim, para todas elas. Como que eu sei se essa substância aqui, ela faz ligação de hidrogênio com água ou não? Primeiro eu preciso determinar qual é a geometria molecular dessa substância. Nós vamos ter que lembrar de uma aula também anterior, que era uma aula que a gente aprendia a determinar a geometria molecular, que nesse caso, pessoal, a geometria molecular é uma geometria piramidal, onde você tem o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio aqui, e quem determina o formato dessa geometria é justamente um par de elétrons excedentes que o nitrogênio tem. Então, para o CO2, para o H2S, para o pH3, enfim, todas as substâncias que são colocadas aí no item 4C, você vai ter que inicialmente determinar qual é a geometria molecular. A partir disso, né, depois que eu determinei a geometria molecular, vem a segunda etapa. Eu vou até fazer aqui de verde agora. Depois que você determina a geometria molecular, você tem que determinar a polaridade das ligações. Lembrando que como que você faz isso? Pesquisa uma tabela de eletronegatividade e observa quem é o elemento mais eletronegativo. Aqui nós temos 3 ligações que são feitas nitrogênio e hidrogênio, e nós sabemos que o nitrogênio é o terceiro elemento mais eletronegativo. Se você não sabe disso, basta você pesquisar aí numa tabela de eletronegatividade, tá bom? Então aqui eu determino que o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo, então a polaridade da minha ligação tem uma tendência aí de deslocar o elétron para ele, né? Fazendo com que ele seja o nosso polo parcial negativo, né? E o hidrogênio seja o polo parcial positivo. Isso analisando, né, a polaridade das ligações. Agora, por último, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que embora eu tenha uma polaridade de uma ligação, mas eu preciso saber se essa molécula ela é polar ou apolar. Por quê? Porque se eu tiver dentro desse exemplo aí do item 4C, substâncias que são apolares, elas não vão se dissolver em água. Uma substância apolar não se dissolve em água, então nem interage. Então eu preciso ver quem é apolar e quem é polar. Para ver, lembra que água dissolve polar, não apolar, né? Porque água é polar. Então, a partir disso, como que eu faço para determinar a polaridade de uma molécula? Eu analiso a geometria, analiso a polaridade das ligações e observo se os meus vetores aqui que foram determinados pela polaridade da ligação vão se anular. Imagina 3 carros colidindo nesse sentido aqui, ó. 2 carros vêm na diagonal, né, como esse vetor da minha esquerda e o vetor da minha direita, e um vem de baixo para cima. Se esses carros colidem nesse sentido, eles não estão batendo de frente, eles estão batendo meio que na lateral um do outro. Esses carros vão bater e vão continuar, por exemplo, andando. É muito importante que você assista novamente uma aula que falava sobre polaridade da molécula. Então significa que essa molécula, ela é uma molécula, vou até fazer de vermelho aqui, mas essa molécula é uma molécula polar. Então observa só todo o processo que eu desenvolvi, que é justamente isso que você vai ter que fazer no seu item 4C. Vai ter que determinar a geometria de todas as substâncias, depois determinar a polaridade das ligações, analisar se houve cancelamento ou não nos vetores, determinar se a molécula é polar ou apolar, e a partir disso, sabendo a polaridade da molécula, você vai comparar a interação dessa molécula através dos polos, porque, por exemplo,
Se a amônia ela é polar, por que ela é polar? Porque ela vai ter polo negativo aqui no nitrogênio, né? Então o nitrogênio é um elemento, uma espécie bem eletronegativa, que vai apresentar polos negativos, por exemplo, e já o hidrogênio apresenta polos positivos, né? Se ela é polar, é porque ela tem polos. Então, através desses polos que aparecem na minha estrutura, eu vou ter uma interação com a água. Lembrando que a água, né, o H2O, é uma estrutura formada por oxigênio e hidrogênio, aonde o hidrogênio é o polo positivo da minha molécula. E automaticamente ele vai interagir com os polos negativos de outra molécula, que no caso aqui é o nitrogênio. Então, se eu tenho também na minha estrutura um polo positivo como o hidrogênio aqui na amônia, ele vai interagir com o polo negativo da minha água, que é quem? Que é justamente o oxigênio. E como que eu sei, pessoal, uma espécie que faz ligação de hidrogênio com a água ou não? Essa espécie, ela tem que ligar na água, no oxigênio da água. Ela tem que ter hidrogênio interagindo com oxigênio, e na amônia nós temos hidrogênio. E já nas partes positivas da minha água, como no caso aqui é o átomo de hidrogênio, nós temos que ter um dos três elementos mais eletronegativos, que é o flúor, o nitrogênio ou o oxigênio. Que no caso da amônia nós temos o átomo de nitrogênio. Então, quando eu sei que uma substância faz ligação de hidrogênio com água ou não, quando ela tiver oxigênio, nitrogênio ou flúor, né, e hidrogênio para interagir com os polos positivos e negativos da água, tá? Então eu observo, por exemplo, que a amônia, né, o NH3, é uma substância que com a água faz ligação de hidrogênio. Pessoal, eu sei que esse conceito é meio complicado, tá? É muito detalhado, mas é muito importante que vocês consigam desenvolver. E isso tudo foi trabalhado na nossa aula anterior, certo? Pessoal, então dando sequência na aula, é muito importante que agora você faça todo esse processo para o CO2, para o H2O, para o CH4, para o H2S e para o pH3, embora não é tão difícil de você já saber determinar quem vai fazer ligação de hidrogênio ou não. É importante que você saiba fazer todo esse processo, tá? Observar a geometria molecular, saber se a molécula vai ser apolar ou não, quem vai ser o polo positivo ou negativo, é muito importante que você saiba fazer isso. Você tem que saber por que vai fazer ligação de hidrogênio ou não. Só que se você analisar de uma forma mais simples também, para você que falou assim, caramba, mas esse processo é muito complicado, eu vou te passar uma forma mais simples de resolver. É só você observar dessas substâncias que sobraram, todas elas, primeiro tem que ter hidrogênio. Quando eu pego, por exemplo, uma substância que não tem hidrogênio, como no caso do CO2, pô, nem hidrogênio tem. Então, para fazer ligação de hidrogênio, primeiro tem que ter hidrogênio. Então, eu já observo aqui, pessoal, que o CO2 não vai fazer ligação de hidrogênio. É importante que você saiba a geometria molecular do CO2? É importante que você saiba a polaridade da molécula? É. Só que, só de olhar por cima, eu já observo que o CO2 não tem hidrogênio. Então, se não tem hidrogênio, não vai fazer ligação de hidrogênio. Primeiro ponto, já elimina o CO2, tá? Mais uma vez, pessoal, é importante fazer todo o processo que eu fiz, mas tem formas mais simples de se resolver também. O único problema é você não saber como que teria que ser feito, tá? Então, mas enfim, analisando o CO2 aqui, a gente observa que não tem hidrogênio, então não pode fazer ligação de hidrogênio. Das demais substâncias que sobraram, vamos lembrar, para fazer ligação de hidrogênio, tem que ter hidrogênio, todas elas têm. E esse hidrogênio precisa estar interagindo com os três elementos mais eletronegativos, que é o flúor. Então você vai observar, tem mais alguém aqui, ó, que está ligado ao flúor? Não, não tem. O oxigênio, a própria água já liga aqui, né? O H2O é ligado ao oxigênio. Tem mais alguma substância ligada ao oxigênio? Não, não tem também. E o nitrogênio, que no caso é a amônia, que foi o exemplo que nós fizemos, tudo bem? Então, a partir disso, pessoal, se não tem mais nenhuma substância que tenha hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, significa que não há nenhuma outra substância que vai fazer ligação de hidrogênio, porque só faz ligação de hidrogênio a interação do hidrogênio com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Então, dessa forma, já dá para você entender no item 4C que as duas únicas substâncias que farão ligação de hidrogênio com a água é a própria água, o H2O, porque tem oxigênio e hidrogênio, e a amônia, que é o NH3, que tem nitrogênio e hidrogênio. Se não houver aquele agrupamento específico de elementos, né, do FON, do flúor, do oxigênio e do nitrogênio com o hidrogênio, não faz ligação de hidrogênio, tá bom?
É importante que você saiba desses macetes, né, para bater o olho ali e falar se vai fazer ligação de hidrogênio ou não? Só que você precisa desenvolver todo o processo, tá bom? Por isso que se você não entendeu muito bem a minha montagem da estrutura, determinando geometria molecular, polaridade das moléculas, é porque você está um pouco defasado no terceiro bimestre e é importante que você retorne algumas aulas. Não é uma aula só. Você vai ter que retornar algumas aulas e rever os conceitos que estão sendo trabalhados nesse bimestre, tá? E aí, por último, pessoal, ele coloca uma atividade prática que ele vai colocar o seguinte: em uma vasilha com água, polvilhe o talco ou pó de giz, né, acima da água. Depois coloque uma gota de detergente e observe o que acontece. E explique com suas palavras o observado e faça anotações. É aqui que a gente vai entender um pouquinho sobre a tensão superficial. Por quê? Quando nós voltamos, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente observa que, por exemplo, esse desenho, ele representa uma gota maior, digamos assim, vamos supor que você foi adicionando pequenas gotas que foram se juntando, foram se aglomerando e formaram essa gota em aspecto maior. Não há nada segurando essa porção de água, pessoal, ela está sobre a moeda, mas ela não está dentro da moeda, não tem uma camada, por exemplo, nas laterais aqui como um balde, que iria segurar, por exemplo, a água para ela não esparramar, não há isso. A gota, por si só, ela está se mantendo sem que ela estoure. É lógico que na experiência vai chegar um determinado momento que vai ser adicionado tantas gotas que ela vai romper, ela não vai conseguir manter. Por que é possível que a gente observe uma camada externa como se fosse, por exemplo, uma película que mantém essa porção de água junta? Isso é chamado de tensão superficial, e é como o nome já diz, é uma tensão feita na superfície do líquido. Todo líquido tem uma certa tensão, né, que de alguma forma vai oferecer uma certa resistência a algo. Nesse caso aqui, essa resistência está se mantendo, né, para que essa porção de matéria fique unida. A gente pode observar que tem substâncias que quando você adiciona sobre a água, elas não penetram, elas não conseguem entrar. Por quê? Porque elas não vencem essa tensão superficial. Como alguns insetos que ficam sobre a água, que eles não conseguem atravessar, eles andam sobre a água porque tem uma tensão, né, uma tensão que resiste esses insetos, por exemplo, a afundarem. Como, por exemplo, nessa experiência que pede para que você polvilhe, né, que você jogue ali pozinho, por exemplo, de talco ou de giz. Porque são substâncias apolares, né, tanto o talco quanto o giz são substâncias apolares que não se misturam com água e que tem uma tensão que resiste com que essas substâncias, por exemplo, consigam entrar dentro da água. Né? É uma camada. Pessoal, vamos pensar na tensão superficial como se fosse uma camada. É uma camada, tá? É lógico que é uma camada menos resistente que uma base sólida, por exemplo, que uma porta, que um tijolo, algo do tipo, mas ainda assim é uma camada que vai oferecer uma certa resistência a algo, tá? No caso daquela experiência, quando você for começar, por exemplo, a colocar o detergente é uma substância que ele se mistura tanto com a água, que é polar, quanto com o giz ou o talco, que são substâncias apolares. Né? Inclusive, eu não me lembro ainda se nós já trabalhamos um simulador agora no terceiro bimestre que fala sobre o detergente. Eu não me lembro agora da sequência, mas tem uma aula que mostra, né, que o detergente ele tem na sua estrutura uma parte polar e uma parte apolar. Mas de qualquer forma, eu vou deixar para você também aí um vídeo mostrando essa experiência e você vai observar. Né, quando você vai jogando, por exemplo, o talco sobre a água, ele vai se separa, né, fica duas camadas, porque tem uma tensão ali na superfície do líquido impedindo que ele penetre, por exemplo. Mas quando você joga o detergente ele faz com que essas substâncias possam se misturar. Então elas atravessam e é como se fosse se misturando, por exemplo, dentro ali do recipiente, tá? Mas de uma forma bem simples, o que é a tensão superficial? É a tensão ocasionada na superfície de um líquido, né? E essa tensão ocorre devido às forças intermoleculares que agem, porque se tem forças agindo dentro dessa molécula, tudo que está dentro dela ou está na superfície de alguma forma está interagindo. Então é essa tensão que mantém essa porção aqui junta, por exemplo. Quando eu não tiver mais uma força suficiente para manter essa junção dessas moléculas menores, vai se romper, por exemplo, essa película aqui, nessa camada externa, ela se rompe e a substância ela se separa. De qualquer forma, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que essa aula ela veio para falar sobre tensão superficial, o conceito de tensão superficial. As questões das forças intermoleculares, polaridades, se dissolve, se não dissolve, é tudo assunto que foi trabalhado em aulas anteriores. Essa aula foi só sobre tensão superficial, só que alguns conceitos precisam ser retomados. E eu vou deixar para você agora 2 vídeos, aí o link na descrição. Peço para que você assista esses vídeos na sequência. O primeiro
é justamente esse aqui da moeda, tá? No YouTube, ele vai estar na descrição dele, ele vai estar como tensão artificial da água sobre uma moeda, que seria a tensão superficial, né? E o outro vai estar como experiência com água, né? Talco e detergente. Lembrando que esse vídeo está em espanhol, mas assim, dá para entender bastante o que é colocado aqui, tá bom? Peço para que você assista esses dois vídeos na sequência, e quanto a alguma dúvida que venha a surgir aí na atividade 4C, que você deixe um comentário no vídeo, que assim que eu puder eu estarei respondendo vocês. Desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.